Ora, bem-vindos a mais um webinar sobre teoria do caos, e dinâmica não linear. Esta série de webinars tem trabalhado os conceitos fundamentais da dinâmica não linear, teoria do caos. Neste webinar especificamente, que vem na sequência do webinar anterior, em que nós vimos diferentes conceitos, diferentes abordagens conceptuais para o caos, desde a abordagem filosófica às diferentes abordagens no seio da própria teoria do caos, acerca do conceito matemático de caos. Neste webinar, que vem na sequência desse, vamos trabalhar especificamente a abordagem topológica para o caos, que é mais antiga, portanto, no seio da teoria, e que tem implicações em termos de operacionalização, mesmo para a parte empírica da teoria do caos, aplicada a diferentes sistemas. Portanto, o meu nome é Carlos Pedro Gonçalves, sou professor associado da Universidade Lusófona na Escola de Ciências Económicas e das Organizações, no Polo Universitário de Lisboa, no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos. Investigo em Teoria do Caos, Ciências da Complexidade, Ciência do Risco, Estratégia e Intelligence, e esta série de webinars encontra-se integrada no projeto Umbrella de IDE Internacional, Chaos Theory and Complexity Sciences, sob desenvolvimento no Departamento de Gestão da Aviação Civil e Aeroportos, e também está ligado às aulas de Matemática 1 da Licenciatura em Gestão Aeronáutica da Universidade de Lusófona. Portanto, esta série de webinars, em cada webinar colocamos o link para a playlist do YouTube, e permitindo às pessoas, portanto, para poderem rever os webinars anteriores e verem e terem toda a sequência, portanto, porque cada webinar vem isso na sequência dos webinars anteriores, dado que estamos a construir progressivamente e a desenvolver progressivamente toda a parte conceptual fundamental ligada à dinâmica não linear e teoria do caos. Neste webinar, portanto, nos webinars anteriores trabalhámos já com um exemplo de dinâmicas de ponto fixo, dinâmicas periódicas e dinâmicas de caos. Neste webinar, conforme foi afirmado, vamos desenvolver a conceptualização topológica do caos. Ora, a conceptualização, portanto, a abordagem topológica e a noção em torno do caos, portanto, as diferentes abordagens não estão a abordar o mesmo fenómeno, no seio da dinâmica não linear, mas a partir de ferramentas conceptuais e matemáticas distintas. A conceptualização topológica de caos, que é a mais antiga, no seio da teoria, que vem desde Poincaré, essa, antes ainda de se chamar, de haver uma teoria do caos propriamente dita, o termo caos só surge para para um determinado tipo de dinâmica que ocorre no seio da dinâmica não linear, foi em 1975, portanto, no artigo de Lee e York. Mas a abordagem topológica é relevante também presentemente num ponto fundamental, que tem que ver com o facto de que em abordagens empíricas da teoria do caos, quando estamos a trabalhar dados reais de diferentes sistemas e encontramos marcadores de caos, uh, não temos, em termos gerais, principalmente em situações, em contextos de multicausalidade, em que essa dinâmica é uma dinâmica emergente, nós não temos as equações dinâmicas para aquela dinâmica. Ou seja, nós temos de investigar a dinâmica do ponto de vista da análise das principais propriedades geométricas, topológicas da dinâmica. Em termos gerais, não temos essas equações. No entanto, podemos, por exemplo, prever a dinâmica a partir de uma sucessão cronológica, podemos encontrar a time series, portanto, podemos encontrar um atrator subjacente àquela sucessão cronológica e podemos reconstruir a dinâmica desse atrator, investigá-la do ponto de vista das suas principais propriedades geométricas e topológicas e utilizar essas propriedades topológicas para prever o comportamento dinâmico.
Ora, isso é possível devido às propriedades topológicas específicas que estão associadas à dinâmica de caos. E nesse sentido, a abordagem topológica que nós vamos desenvolver aqui está formulada de tal modo que permite falar, caracterizar a dinâmica independentemente das equações dinâmicas e do contexto específico. Portanto, e nesse sentido é fundamental uma revisão dessa abordagem topológica e trabalhada a partir de uma conceptualização que não faz referência a um mapa dinâmico específico ou às propriedades dos mapas, mas trabalha a partir da geometria das próprias trajetórias. Então vamos recuperar um conceito geral de caos que é apresentado em Kaplan e Glass, um, no livro de Kaplan e Glass, Understanding Nonlinear Dynamics, de 1995, que define caos como uma dinâmica aperiódica ou não periódica, limitada, determinística, com dependência sensível das condições iniciais. Vamos desdobrar este conceito de caos, que é geral, o suficiente e captura os pontos fundamentais, mas vamos desdobrar este conceito em termos de quais é que são as suas implicações do ponto de vista topológico. E vamos ver que, embora tenhamos aqui uma definição qualitativa geral e operativa, há aqui todo um conjunto de questões topológicas que se colocam e que decorrem deste conceito, que permitem falar acerca de pontos específicos sobre o que é que caracteriza e de onde é que vem esta dinâmica de caos. Um, para isso, temos de rever alguns conceitos topológicos, nomeadamente o conceito de espaço topológico. Portanto, comecemos então por alguma revisão da topologia matemática, um, e começamos então por considerar um conjunto. E considerando um conjunto e uma coleção de subconjuntos desse conjunto, designada por conjuntos abertos, satisfazendo os seguintes axiomas. A reunião de qualquer número de conjuntos abertos é um conjunto aberto, a interseção de um número finito de conjuntos abertos é um conjunto aberto, e tanto o conjunto S como o conjunto vazio são conjuntos abertos, logo estão contidos nessa coleção. E com este tipo de estrutura, podemos trabalhar também o conceito de ponto limite, questão fundamental em torno da topologia matemática. Em um ponto desse conjunto é um ponto limite de um subconjunto X de S, desde que cada conjunto aberto contendo P também contenha um ponto de X distinto de P. Ora, um espaço com esta estrutura, um espaço S com esta estrutura de conjuntos abertos e permitindo trabalhar o conceito de ponto limite, diz um espaço topológico. Ou seja, é um espaço onde nós podemos discutir questões como fronteira, a organização topológica de subconjuntos deste espaço, portanto, todo um conjunto de questões topológicas podem ser abordadas a partir deste tipo de estrutura geral. Portanto, com esta axiomática específica. Portanto, um espaço com esta estrutura de espaço topológico, no sentido em que nós podemos investigar as propriedades topológicas deste espaço e das estruturas geométricas que podem ser configuradas neste espaço, neste tipo de espaço. Ora, um outro conceito importante é que num espaço topológico podemos trabalhar aquilo que é a base, para definir uma topologia para um espaço, podemos trabalhar a partir de uma base dessa topologia, ou seja, uma base é uma coleção de subconjuntos de um conjunto S, e é uma base para uma topologia em S, desde que a reunião desses conjuntos, dessa coleção de subconjuntos, coincide com S, e se P é um ponto que está numa interseção entre dois conjuntos dessa coleção, então existe um terceiro conjunto que contém P e que, por sua vez, está contido nessa interseção. Ora, com estas propriedades podemos, uma coleção de subconjuntos com estas propriedades constitui uma base para uma topologia nesse conjunto. E qualquer subconjunto de S é considerado, neste caso,
um conjunto aberto, se for uma reunião de elementos da base. Há aqui, claro, que uma ressalva, no caso do conjunto vazio, pode-se considerar como correspondendo a uma reunião de 0 elementos da base ou introduzir esse conjunto explicitamente em B. Ora, na base, portanto. Ponto fundamental, portanto, isto são conceitos gerais de topologia, da base topológica. Agora, há um ponto específico. No caso da teoria do caos, nós trabalhamos com espaços que têm uma métrica, ou seja, uma métrica que permite calcular distâncias. Neste caso, uma métrica vai associar a cada dois pontos no espaço, vai produzir como resultado a distância entre esses dois pontos. Logo, é uma função que mapeia cada par ordenado do espaço para um número real, sendo esse número real a distância entre os dois pontos. E a métrica, e aqui nós estamos a abstrair-nos, geralmente é a métrica euclidiana e são espaços euclidianos com que trabalhamos. Aqui nós estamos a abstrair-nos quer da dimensionalidade do espaço, pode ter qualquer número de dimensões que nós, geral, portanto, unidimensional, bidimensional, tridimensional, etc. E qualquer tipo de métrica. Portanto, o modo como vamos definir aqui e investigar o caos do ponto de vista topológico é livre da métrica específica, embora, como afirmado, nós geralmente trabalhamos é com a métrica euclidiana e com os espaços euclidianos. Ora, as distâncias, uma distância entre dois pontos, basicamente, para ser uma métrica, ela tem de cumprir com estas propriedades, com estas quatro propriedades. Primeira, a métrica é não negativa, ou seja, a distância é não negativa. Portanto, ou é positiva ou é nula. Ela é nula, segunda propriedade, se e só se os dois pontos do espaço coincidem. Ou seja, se ela é igual a zero, temos o mesmo ponto. Se são dois pontos distintos do espaço, a distância vai ser positiva. Portanto, isso é um ponto relevante do ponto de vista de propriedade. Portanto, dois pontos distintos têm uma distância positiva. Se a distância é nula, eles têm de coincidir. A simetria é outra propriedade, é a terceira propriedade, ou seja, a distância entre de x a y é igual à distância de y a x. A quarta propriedade é a desigualdade triangular, ou seja, se nós temos a distância de x a y e somamos a distância de y a z, essa distância vai ser superior ou igual à distância de x a z. Isso é a desigualdade triangular. Um espaço com a métrica acima definida diz-se um espaço métrico. Ora, o espaço métrico permite definir quando consideramos um espaço com uma métrica definida assim, ou seja, com um espaço métrico, podemos definir a base para uma topologia desse espaço trabalhando com as chamadas vizinhanças esféricas. Isto aqui estou a utilizar como referência o livro de Hawking e Young de topologia. Portanto, uma vizinhança esférica de x, de um ponto no espaço, com raio positivo, é definida a partir da métrica como o conjunto de pontos que dista menos de r em relação a x. Portanto, ou seja, basicamente, essa vizinhança de raio r em relação a x é o conjunto de todos os pontos deste espaço, tal que a distância desses pontos de x a esse ponto é inferior ao raio. Isso é de vizinhança aberta. A vizinhança fechada inclui é inferior ou igual, portanto, ou seja, tanto satisfaz os pontos que estão a menos de uma distância r do ponto base ou à distância r do ponto base, ou seja, consideramos a esfera. Portanto, consideramos a estrutura completa, portanto, estamos a considerar a bola com a sua fronteira. O conjunto de todas as vizinhanças esféricas em M satisfaz as condições para uma base topológica. Ok.
E este é um ponto fundamental, portanto, que podemos trabalhar a topologia a partir das vizinhanças esféricas e trabalhar conceitos topológicos a partir dessas vizinhanças esféricas. Ora, há aqui dois conceitos topológicos relevantes para aqui o ponto que nós vamos para a questão para a teoria do caos e que vamos utilizá-los mais adiante. Um deles é a densidade num espaço métrico. E outro, portanto, quer dizer, esse conceito topológico é o conceito de densidade, mas vamos considerar quer a densidade em relação ao conjunto e a densidade em si mesmo. Portanto, vamos começar por se M é um espaço métrico e temos um subconjunto desse espaço, ele é denso no espaço métrico se para todo o ponto desse espaço, qualquer vizinhança desse ponto, com raio positivo, se interseta com esse subconjunto. Ou seja, há uma interseção desse subconjunto com com qualquer vizinhança, com qualquer vizinhança de um ponto. Portanto, e ele é denso em si mesmo, se para todo o ponto, portanto, A é denso em si mesmo, isto é o segundo conceito, e vamos, vamos recuperá-lo mais adiante. A é denso em si mesmo, se para todo o ponto do espaço, toda a vizinhança, desse ponto com um raio positivo é tal que a interseção da vizinhança com o próprio conjunto é não vazia, ou seja, toda a vizinhança de cada ponto contém pontos de A. Toda a vizinhança de cada ponto em A contém pontos de A. Esse é o ponto, outro ponto, outra questão relevante em relação à densidade. Um, um, Portanto, considerando o conceito de densidade, vamos passar às trajetórias. Seja M um espaço de fases, portanto, estamos a trabalhar com um espaço de fases n-dimensional, com n superior ou igual a 1, e com métrica D, portanto, é um espaço métrico. E estamos a considerar a topologia induzida por essa métrica. E vamos denotar por x, y e z, como temos estado a fazer, pontos gerais desse espaço. Ora, uma trajetória nesse espaço com t superior ou igual a zero é uma sequência de valores com início em x0, ou seja, cada elemento da trajetória pertence a M. Há aqui uma questão que estamos a abstrair-nos da regra dinâmica específica, mas há aqui uma questão, o determinismo. Portanto, estamos a trabalhar, e esse é o primeiro ponto da definição de Kaplan e Glass. Não é o primeiro ponto, mas limitada é o não periódica, limitada, determinística. Mas, portanto, vamos começar por este ponto aqui, que é o determinístico. Portanto, estamos a lidar com dinâmica determinística. Esse é um primeiro ponto a ser considerado, portanto, e que vai ser fundamental porque depois tem implicações depois na alguma definição do não periódico, do ponto de vista topológico. Portanto, do ponto de vista determinístico, o que é que significa, ser determinístico? É que quando consideramos uma trajetória, na coleção de trajetórias possíveis, portanto, considerando todas as trajetórias, claro que aí temos de fazer alguma referência à regra dinâmica, mas, portanto, considerando uma coleção de trajetórias, há apenas entre dois pontos, xt e xt mais um, há apenas uma trajetória possível. Ou seja, a x de t tem de seguir necessariamente um e apenas um ponto no espaço de fases. Isso significa que isso é o que significa ser determinístico, ou seja, neste caso, ou seja, ao ponto x de t não podem suceder vários pontos possíveis, apenas só se pode seguir um ponto. Portanto, isso é uma questão relevante, porque significa que cada trajetória é única nesse sentido de que a um ponto só se pode seguir um outro ponto possível. Portanto, e esta é uma questão relevante. Ou seja, não pode haver mais do que um ponto a seguir-se a um determinado ponto. Tendo em atenção essa questão do determinismo, nós chegamos ao conceito, podemos introduzir o conceito de trajetória periódica e não periódica. Portanto, se começarmos com uma trajetória com início em x0, então existe um par de um TS
um t superior ou igual a zero e s superior a t, tais que x de s igual a x de t, para x de t, xs em t de x0. O que é que isto significa? Significa que uma trajetória é periódica se, ao fim de algum tempo, volta ao mesmo ponto. A partir daí, ela vai se repetir sempre. Porquê? Porque estamos a lidar com uma dinâmica determinística. Ou seja, o ponto seguinte, a partir do momento em que ela regressa, o ponto seguinte, só há um ponto seguinte possível, portanto, e vai continuar a seguir o ciclo. Portanto, isso é a trajetória periódica. Trajetória não periódica, o mesmo estado não se repete duas vezes numa trajetória, ou seja, para todo o x, t, xs na trajetória, xt é diferente de xs. Ok. Se é trajetória periódica versus não periódica. Limitada, portanto, já vimos a questão do determinismo, portanto, recuperando o conceito de Kaplan e Glass, já vimos a questão do determinismo e já vimos a questão de ser não periódica. Agora vamos considerar o outro ponto, ser limitada. Ok, limitada. Ahm, Limitada, temos aqui uma trajetória disto limitada, isto estamos a utilizar o livro de Kaplan e Glass, neste caso, uma trajetória diz-se limitada se estiver contida no intervalo finito, ou seja, não tendo para mais infinito nem para menos infinito. Isto é o que diz Kaplan e Glass. Como é que nós podíamos passar esta definição, que no livro é qualitativa, portanto, é apresentada deste modo, portanto, como é que nós podemos transitar isso para uma definição topológica geral? É que a definição topológica da trajetória limitada significa que ela está contida numa bola fechada, portanto, numa vizinhança fechada. Ou seja, portanto, temos o interior e temos a fronteira esférica. Seja t de x0 a trajetória, com início em x0. Então, existe um ponto no espaço de fases e uma vizinhança fechada com raio R finito, tal que para todo o x de t na trajetória, esse x de t está contido nessa vizinhança fechada. Portanto, esse é um ponto fundamental. Portanto, ou seja, a trajetória não sai de uma vizinhança fechada no espaço. Portanto, conseguimos encerrar essa trajetória, se quiserem, conseguimos encerrar essa trajetória numa bola fechada. E ela não sai, encontramos sempre isto, sempre uma bola fechada, da qual a trajetória não sai. Ora, outro conceito relevante com que vamos trabalhar aqui é o conceito de atrator. Portanto, até agora já temos, portanto, antes de irmos para o conceito de atrator, já temos dinâmica não periódica, já sabemos o que é limitada e já temos a questão do determinístico. Portanto, começámos pela discussão acerca do determinístico, já vimos o que é ser não periódico, não se repete, e o que é ser limitada. Agora, para a discussão da dependência sensível das condições iniciais, é importante considerarmos o conceito do atrator. Para já, nós vamos trabalhar com o caos dissipativo. Posteriormente, a abordagem do caos hamiltoniano terá de ser trabalhado a seu tempo, de modo próprio, portanto, porque tem implicações específicas, porque é um caos que conserva volumes no espaço de fase e tem questões topológicas muito específicas que têm que ver com uma teoria própria. Portanto, que depois nós iremos abordar, mas mais adiante. Para já, consideremos então um atrator. E vamos trabalhar com atratores caóticos. Basicamente, em grande parte dos sistemas empíricos, tenta-se identificar atratores caóticos e estamos a lidar com sistemas abertos em que há dissipação. Portanto, vai haver um atrator aqui envolvido. Quando olhamos para um atrator, ele pode atrair a totalidade do espaço, ou seja, todas as trajetórias tendem para esse atrator, ou um subconjunto desse espaço. Portanto, e aqui, portanto, para um K contido ou coincidente em M, esse K, as trajetórias que começam em K vão tender para o atrator. K corresponde àquilo que se chama uma bacia de atração de um atrator.
Agora, podemos definir, podia-se considerar de dois pontos de vista. Há uma versão em tempo finito e há a versão assintótica. A versão assintótica é mais geral, porque permite, cabe na versão em tempo finito e cabe também, abrange as condições em tempo finito, mas também abrange situações em que as trajetórias são atraídas pelo atrator, mas nunca chegam a entrar no atrator, ou seja, é com T a tender para mais infinito. Portanto, ou seja, o atrator, é uma dinâmica assintótica no limite para o sistema. Claro que essa situação significa que a trajetória aí a trajetória é transiente. Vai se aproximando sempre, sempre, sempre do atrator, mas nunca chega a atingir o atrator. Há esses casos. E há os casos em que a trajetória entra no atrator e os casos em que a trajetória começa desde logo no atrator. Portanto, temos que considerar. Portanto, se uma trajetória começa no atrator, não sai do atrator. Se uma trajetória tende para o atrator e entra nesse atrator num tempo finito, fica nesse atrator e não sai de lá. E a versão sintótica é que ela tende para o atrator, com T a tender para mais infinito. E claro que a versão finita também cabe nesta versão assintótica porque atinge num tempo finito, portanto, o atrator. Portanto, vamos começar então por versão em tempo finito. Para toda a condição inicial na bacia de atração K, dada a trajetória com início em x0, existe um momento do tempo a partir do qual, para todo xs nessa trajetória, com s superior a t, esse xs pertence a A. Portanto, está em A, está no atrator. E para todo o x0 em A, portanto, isto corresponde à trajetória entrar no atrator em tempo finito. Outra questão é toda a condição inicial que começa diretamente no atrator, para todo o xt em t de x0, ele pertence a A. Ou seja, se uma trajetória começa num atrator, não sai de lá, e se uma trajetória está na bacia de atração, ela vai tender para A em tempo finito. Ora, se considerarmos isto para todo o x0 numa bacia de atração, só estaríamos a considerar um atrator que era atingido em tempo finito. Portanto, estávamos a excluir da bacia de atração o quê? Todos aqueles pontos que tendem para A assintoticamente. Portanto, mas nunca chegam a atingir o atrator. Então, o mais geral é a versão sintótica, que abrange quer a versão em tempo finito, quer o caso daquelas trajetórias que tendem para o atrator, mas nunca chegam a atingi-lo, mas vão tender para aquele atrator como dinâmica assintótica. Então, a versão assintótica, que é mais geral, diz que para todo o x0, para toda a condição inicial na bacia de atração, dada a trajetória t de x0, temos de calcular o raio, em primeiro lugar, o raio mínimo, portanto, de vizinhança que se interseta com o atrator. Aquilo que acontece é que na versão assintótica, com o limite de tempo a tender para mais infinito, esse raio mínimo tende para zero. Ou seja, aquilo que acontece é que fica o, a, trajet, a ideia central visual desta definição é que se nós considerarmos uma vizinhança a vizinhança mais baixa em torno de um ponto que contém de um ponto da trajetória que se interseta com o atrator, a vizinhança mais pequena vai diminuindo progressivamente à medida que o tempo passa. Portanto, ou seja, à medida que vamos andando mais para a frente na trajetória, vai diminuindo progressivamente essa vizinhança. Ou seja, o raio mínimo necessário para encontrar uma vizinhança da órbita que intersete com o atrator tende para zero quando com t a tender para mais infinito. A é um subconjunto limitado de M, ou seja, existe um ponto em M e uma vizinhança em torno desse ponto. Portanto, o atrator, para além disto, o atrator é um subconjunto limitado de M, ou seja, existe um ponto em M e uma vizinhança em torno desse ponto, tal que, portanto, A está contido ou coincide com essa,
com essa vizinhança. Ou seja, e a vizinhança fechada, aqui estamos a considerar vizinhança fechada. Ou seja, estamos a considerar que o atrator é limitado, está numa região limitada do espaço de fases, e há uma bacia de atração para tal que cada condição inicial nessa bacia de atração vai tender para o atrator, seja assintoticamente, seja em tempo finito. Isso é o conceito de atrator. Agora, a questão que se coloca é que ele pode atrair todo o espaço, a bacia de atração pode incluir todo o espaço de fase, ou seja, qualquer que seja a condição inicial vai tender para o atrator, ou só atrair algumas das órbitas no espaço, algumas das condições iniciais, portanto, e aí é que se considera a questão de bacia de atração, pode ser um subconjunto próprio ou impróprio de M. Portanto, a questão é que se a bacia de atração estiver estritamente contida em M, portanto, for um subconjunto de M, mas não coincidente com M, então isso significa que pode haver, por exemplo, outros atratores outras condições iniciais fora de K, portanto, fora da bacia de atração. Um, Ora, considerando então um atrator, podemos introduzir um conceito de dependência sensível das condições iniciais. Basicamente, o conceito fraco de dependência sensível das condições iniciais diz-nos o seguinte: se já há um atrator, então o atrator apresenta dependência sensível das condições iniciais se existe um epsilon maior que zero, tal que para todo o x0 pertencente a A e delta maior que zero, existe um momento do tempo maior que zero e um y0 em A, com y0 diferente de x0, tais que a distância inicial entre as condições iniciais é inferior a epsilon, mas a distância entre x de t e y de t na trajetória vai ser superior a epsilon. Ou seja, o que é que acontece? Podemos considerar, começando com condições iniciais muito próximas entre si, numa vizinhança infinitesimalmente próxima, ao fim de algum tempo elas vão ultrapassar vão diferir uma da outra segundo um determinado raio. O pressuposto aqui é que para todo o x pertencente a A e raio positivo, existe um y em A com y diferente de zero, tal que esse y está a uma distância de x inferior a r. Ora, isto tem uma implicação. O atrator, para isto ser possível, para termos uma dependência sensível das condições iniciais no atrator, qualquer vizinhança de qualquer ponto em A contém um ponto em A diferente de x. Portanto, isso é um ponto central. Portanto, a questão que se coloca é que, e aqui temos já cobrimos os conceitos fundamentais desta definição. Era o que nos faltava, a dependência sensível das condições iniciais. Estando numa vizinhança muito próxima entre eles, aquilo que acontece é que ao fim de algum tempo eles vão diferir, mas para isso, portanto, uma das consequências da definição de Kaplan e Glass é que o atrator seja denso em si mesmo, ou seja, qualquer vizinhança de qualquer ponto contém um ponto em A diferente de X. Portanto, e estamos a lidar com, portanto, ou seja, podemos considerar condições iniciais infinitesimalmente próximas. Porque para toda a vizinhança maior que zero, próxima de x0, elas vão diferir ao fim de algum tempo. Uma restrição que se poderia colocar aqui era que o epsilon fosse maior que delta, portanto, aí há uma restrição ainda maior que é e aí temos o conceito forte de dependência sensível das condições iniciais, que nos diz que que as distâncias crescem exponencialmente com o tempo a uma taxa que é o expoente máximo de Lyapunov, portanto, isso depois iremos ver. Um, uh, Já vimos, dependência sensível das condições iniciais. Ora, condições então formais para um atrator ser caótico, seguindo a definição de Kaplan e Glass. Pela definição de atrator, o atrator é limitado, as órbitas do atrator são não periódicas, e aqui temos um ponto de reflexão.
Se nós considerarmos que todas as órbitas do atrator são não periódicas, e este ponto é muito importante, estaríamos a excluir órbitas periódicas de um atrator caótico, portanto, só considerávamos trajetórias periódicas. A outra alternativa é considerar que a distinção é que no atrator incluem-se quer órbitas não periódicas, quer órbitas periódicas instáveis. Na realidade, quando consideramos um atrator caótico, devemos considerar na definição toda a sua estrutura, incluindo as órbitas periódicas instáveis. Ou seja, se começarmos com condições iniciais numa órbita periódica, vai seguir a órbita periódica. Se nos desviarmos dessa órbita periódica, porque ela é instável, a dinâmica vai se. Portanto, vamos ter dinâmicas que, se nos desviarmos para outra órbita periódica, vamos ter outra órbita periódica, mas vamos ter também órbitas não periódicas, e se nos desviarmos para uma órbita não periódica, vamos ter uma órbita não periódica. Ou seja, há trajetórias no atrator que são não periódicas e há trajetórias no atrator que são periódicas, mas todas as trajetórias periódicas são instáveis. Portanto, um pequeno desvio que conduza infinitesimal, desde que não conduza a uma outra órbita periódica, vai conduzir a uma órbita não periódica. E o atrator é caracterizado por dependência sensível das condições iniciais no sentido fraco, ou seja, um pequeno desvio vai mesmo que estejam e comecem infinitesimalmente próximas, ao fim de algum tempo elas vão diferir a mais do que um raio de distância. Portanto, existe sempre um raio positivo para o qual elas vão diferir. Portanto, não se vão portanto, não há uma não vão e no caso em termos gerais, nós na verdade a dependência forte das condições iniciais diz-nos que tende sensível forte às condições iniciais, diz-me que o pequeno desvio vai ser amplificado com o tempo. Já vamos ver um exemplo deste ponto. Portanto, o atrator é denso em si mesmo. Ok? Esta é uma consequência da definição de Kaplan e Glass, ou seja, qualquer vizinhança de qualquer ponto nesse atrator contém um ponto em A diferente de X. O que permite operacionalizar também o que se conecta diretamente também com o conceito de dependência sensível das condições iniciais, que assume que possam haver dois pontos que diferem infinitesimalmente um do outro, portanto, e que ao fim de algum tempo vão ter um desvio maior do que um determinado raio. Portanto, a questão que se coloca é que na dependência sensível das condições iniciais, uh, se considerássemos a restrição mesmo, e é possível fazer, portanto, considerar que existe um epsilon maior do que delta, portanto, se eles definirem a menos que delta, vão diferir de certeza mais do que delta ao fim de algum tempo. Ora, isso apresenta-nos um ponto específico, considerando, por mais pequeno que seja o raio, eles não vão diferir a menos desse raio, vão diferir a mais do que um raio superior a esse raio mais pequeno. Portanto, é uma restrição adicional que poderíamos considerar aqui, fortalecendo um bocadinho mais este conceito de dependência sensível das condições iniciais, ou restringindo um bocadinho mais. Aquilo que acontece é que, se olharmos para esta definição, podemos também pensar assim: se tivermos uma vizinhança, e considerando que o atrator é denso em si mesmo, considerando uma vizinhança finita do atrator, uma vizinhança aberta do atrator, pode ser infinitesimalmente pequena, portanto, por muito pequena que seja a vizinhança do atrator, aquilo que vai acontecer é que ao longo do tempo o raio se partirmos dessa vizinhança e seguirmos, por exemplo, no caso de um mapa não linear, seguirmos as iterações de todos os pontos que estão nessa vizinhança, aquilo que vai acontecer é que o raio da vizinhança vai aumentando com o tempo. Podemos ver isso aqui, neste ponto aqui. Aqui temos um mapa logístico com próximo de um ponto fixo para R igual a 4, que vimos que era caótico, e para um raio pequeno em relação a esse ponto fixo, epsilon igual a 0,01,
Aqui fizemos, nesta simulação, escolhemos só algumas trajetórias dentro dessa vizinhança de raio 0,01 e simulámos a dinâmica. Inicialmente, essas trajetórias mantêm-se muito próximas, mantêm-se muito próximas da condição inicial, dentro daquele raio de vizinhança inicial de 0,01. Mas ao fim de algum tempo, basicamente aquilo que acontece é que elas vão começando a divergir e depois temos um raio que ocupa praticamente a totalidade do espaço do intervalo entre 0 e 1. Ou seja, o subconjunto do espaço de fases, que era o intervalo entre 0 e 1 fechado, temos, no caso do mapa logístico, o intervalo aberto entre 0 e 1. Portanto, que vai ser todo ele preenchido com aquilo que era ao fim de algum tempo, vai ser todo ele preenchido com as trajetórias dos pontos que se encontravam a menos de 0,01, ou seja, eles não se mantêm a menos de 0,01 do ponto inicial, que era um ponto fixo. Eles vão expandir ao longo do tempo. E aqui vemos mesmo essa expansão. Portanto, basicamente, aquilo que era uma vizinhança inicial, se for iterada, se estas condições iniciais dentro de uma vizinhança muito pequena inicial for iterada ao longo do tempo, aquilo que acontece é que nós vemos uma expansão, que a dada altura vai basicamente ocupar a totalidade do intervalo entre 0 e 1. Vemos isso aqui também. Estavam muito próximas e ao fim de algum tempo começa a expandir, começa-se a expandir e depois já há aqui momentos em que ocupam a totalidade do intervalo entre 0 e 1, intervalo aberto. E, portanto, esta expansão topológica, portanto, daquilo que era uma vizinhança esférica inicial, considerando que começamos com essa vizinhança esférica inicial e começamos a iterar a dinâmica para as condições iniciais dentro dessa vizinhança esférica inicial, aqui consideramos mais elementos dessa vizinhança esférica. Portanto, numa simulação só consideramos alguns pontos finitos, só conseguimos fazer isso, mas, portanto, em termos de abstração matemática, podemos pensar em todos os pontos dentro dessa vizinhança esférica. Portanto, estamos a considerar dentro de uma vizinhança aberta, dentro desse intervalo aberto de vizinhança muito pequeno, se formos iterando, aquilo que acontece é que o intervalo vai aumentando, 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 até que ocupa todo o atrator. E neste caso, o atrator, para o caso do mapa logístico, situa-se entre 0 e 1, intervalo aberto. Portanto, aqui também temos o outro exemplo da dependência sensível das condições iniciais para duas condições iniciais que começam muito próximas, infinitesimalmente próximas. Elas primeiro acompanham-se, mas depois, ao fim de algum tempo, começam a divergir entre elas. E aqui temos o desvio em valor absoluto. Por vezes elas voltam a aproximar-se, mas depois voltam a divergir entre elas. Portanto, isso é o fenómeno de recorrência. Portanto, qualquer trajetória no atrator, porque o atrator é limitado, ela vai voltar a aproximar-se de outras trajetórias das quais esteve próxima no começo, em termos de condição inicial. Portanto, esse é um ponto relevante. Há essa recorrência no caos. E isto também está ligado às dinâmicas periódicas. Ora, se formos pela definição de Kaplan e Glass, que já vimos, portanto, dinâmica não periódica, limitada, determinística, com dependência sensível das condições iniciais, basicamente as únicas propriedades topológicas que nós temos aqui, portanto, é o atrator caótico terá de ser limitado, existem órbitas não periódicas no atrator e todas as órbitas periódicas são instáveis, e o atrator é caracterizado por dependência sensível das condições iniciais no sentido fraco, sendo denso em si mesmo. E estas seriam as condições topológicas segundo Kaplan e Glass, seguindo a definição de Kaplan e Glass. No entanto, há uma outra definição. Há condições adicionais que são geralmente assumidas para o caos, nomeadamente por Devaney, 1989. Estas são as mais geralmente assumidas para o caos. Para além daquelas que nós acabámos de ver, temos as condições adicionais assumidas por Devaney que devem ser consideradas. Uma delas é a transitividade das órbitas. O que é que isto significa? Para dois conjuntos abertos, que podem estar separados no espaço de fases, portanto, quaisquer dois conjuntos abertos no atrator,
ahm, a- a- diferentes do conjunto vazio, claro. Existe pelo menos um elemento no primeiro, tal que a trajetória com início nessa condição inicial vai acabar por se intersetar com o segundo conjunto. Isso significa que podemos ter dois conjuntos abertos separados entre si, no atrator, que, mesmo que eles estejam separados entre si, a órbita que começa num vai acabar por se intersetar com o outro. Ora, o que é que isto significa? Significa que as órbitas vão deambular as órbitas, e aqui estamos a falar das órbitas não periódicas, elas vão deambular ao longo do atrator, e acabar por visitar todas as vizinhanças do atrator. No caso das órbitas periódicas, elas só visitam alguns elementos que estão dentro do ciclo. Depois há regiões que podem não visitar devido a que só vão visitar aqueles elementos dentro do ciclo. Ora, esta transitividade das órbitas é o que dá um padrão em que a órbita não periódica se vai aproximar arbitrariamente de qualquer órbita dentro dentro do atrator, o que significa que ela vai explorar o atrator, vai explorar a totalidade do atrator em termos de vizinhanças. E isso tem implicações, porque uma das implicações era esta que nós tínhamos visto aqui, o desvio em valor absoluto. Ao longo do tempo, entre duas trajetórias que começam muito próximas entre si, o desvio vai se amplificar, mas de vez em quando elas regressam a pontos próximos. Porquê? Porque estão a visitar exatamente a mesma vizinhança naquele momento. Portanto, pode haver sincronização espontânea no caos. Isso é para trajeto, mesmo que não haja nenhum acoplamento, o caos pode conduzir a sincronização espontânea. Ora, basicamente, o conceito de caos de Devaney assume três condições topológicas centrais: dependência sensível das condições iniciais, transitividade topológica e uma outra condição que é conjunto denso de órbitas periódicas instáveis. Ora, este ponto é fundamental porque significa que no atrator, e daí que tenhamos que considerar as órbitas periódicas dentro do atrator, existe um conjunto denso de órbitas periódicas instáveis no atrator, tal que para qualquer ponto no atrator e qualquer vizinhança arbitrariamente pequena, nesse atrator, existe pelo menos uma órbita periódica instável que se interseta com a vizinhança desse ponto. Ora, este é uma questão fundamental, porque considerando esta condição, aquilo que significa é que temos a fonte da ordem no caos. Ou seja, há um esqueleto de órbitas periódicas instáveis que constitui o esqueleto do atrator. E para um atrator A, existe um conjunto U de órbitas periódicas instáveis nesse atrator, tal que para todo o raio positivo e ponto em A, portanto, no atrator, existe uma órbita periódica em U, tal que, uh, portanto, aqui estamos a considerar U é um subconjunto de A, tal que há um ponto dessa órbita que se vai afastar de, TX, sim, tal que a órbita periódica vai se afastar, esse ponto da trajetória vai se afastar a menos de epsilon, da órbita periódica. Ou seja, para todo o ponto do atrator, um, existe, qualquer que seja o ponto do atrator, nós vamos ter uma órbita periódica que vai passar a menos de uma distância epsilon desse ponto. Ou seja, vamos ter numa vizinhança de qualquer ponto do atrator órbitas periódicas, pelo menos uma órbita periódica a passar. Ora, este esqueleto de órbitas periódicas instáveis constitui o esqueleto do atrator, no sentido
em que nós temos aqui então a semente topológica do caos. Ou seja, na verdade, o caos, e aqui recupera-se o conceito filosófico, constitui uma abertura à ordem, no sentido em que ele vai explorar e aqui entra a questão da transitividade das órbitas. Uma órbita dita caótica vai explorar o atrator, mas ao explorar o atrator, ela vai se aproximar arbitrariamente das órbitas periódicas instáveis. Ou seja, portanto, e o que é que acontece? Enquanto ele está próximo, ele estiver próximo dessa órbita periódica, ele vai, dado que ele vai espelhar essa órbita, portanto, vai seguir essa órbita, seguindo dentro de uma vizinhança próxima dessa órbita. E só ao fim de algum tempo é que ele se afasta dessa órbita, o que significa que ele vai estar, não se chega a fechar o ciclo, mas se considerássemos até uma vizinhança finita, ou seja, fizéssemos uma leitura aproximada do valor do estado do sistema ao longo daquela órbita, era como se o ciclo se repetisse exatamente. Não se repete exatamente porque a órbita é não periódica, mas essa órbita não periódica vai espelhar o ciclo de modo quase periódico, até divergir e aproximar-se de outro ciclo. Havendo um conjunto denso de órbitas periódicas, basicamente a imagem do caos é que ele vai aproximando-se, vai andando de ciclo em ciclo, deambulando de ciclo em ciclo, com dinâmicas transientes de um ciclo para o outro, e depois espelha um ciclo até divergir para outro ciclo. E temos então aqui a base daquilo que nós observamos como uma dinâmica aparentemente aleatória, que na verdade está a espelhar diferentes ciclos. Nós vimos isso na prática quando fizemos a revisão quando introduzimos o caos pela primeira vez no mapa logístico, em que vimos precisamente isso. Alguns ciclos que estavam a ser lá espelhados na trajetória até divergir e começar a acompanhar outros ciclos. E ia desde pontos fixos até ciclos de diferentes periodicidades. Portanto, e aqui isso depende desta questão, é que para um atrator existe um conjunto de órbitas periódicas instáveis nesse atrator, portanto, ou seja, um subconjunto do atrator que é composto por órbitas periódicas instáveis, e para qualquer raio positivo, e ponto do atrator, existe uma órbita periódica que passa na vizinhança desse atrator. Ou seja, existe uma órbita periódica dentro desse conjunto de órbitas periódicas instáveis, tal que há um ponto dessa órbita periódica que se vai interceptar que se vai interceptar, que vai estar a uma distância inferior a epsilon, desse ponto do atrator. Portanto, vai estar dentro de uma vizinhança desse atrator. Portanto, as órbitas, e aqui temos a tal questão. Portanto, existe um conjunto denso de órbitas periódicas instáveis. Aqui é o conjunto, é o conceito de densidade topológica. Ora, esta definição de Devaney é uma definição fundamental que é utilizada na teoria do caos em termos formais como uma das grandes definições de caos, e que permite explicar do ponto de vista topológico a fonte do caos, ou seja, o caos basicamente temos uma dinâmica não periódica e com dependência sensível das condições iniciais e que as trajetórias ditas caóticas são assim, mas que se aproximam arbitrariamente depois de diferentes ciclos e, portanto, é este deambular de ciclo em ciclo. E logo, a ordem cíclica, o esqueleto cíclico de órbitas periódicas instáveis no atrator, densas, nesses atratores, são a base da, da ordem no caos. Portanto, há aqui um ponto fundamental e que permitem prever o comportamento permitem prever dentro de limites a dinâmica caótica. Agora, há aqui um ponto. Uma órbita vai estar, não periódica, uma órbita caótica, vai estar a espelhar mais ou menos tempo um ciclo, um dado ciclo, do qual se aproximou infinitesimalmente, se, se portanto, vai estar mais tempo
se a divergência for mais lenta. Ou seja, a divergência é associada àquele conceito de instabilidade dinâmica relacionada com a dependência sensível das condições iniciais. Ou seja, se esta divergência, e considerando a divergência exponencial, se essa divergência for mais lenta, ele vai divergir do ciclo mais lentamente. Portanto, vai espelhar ciclos durante um período de tempo mais longo. Se for maior essa taxa de divergência média, então exponencial, então ele vai estar menos tempo a espelhar um ciclo e muito rapidamente transita de ciclo para ciclo e temos uma dinâmica mais com um padrão mais aleatório do que no caso dessa taxa de divergência ser mais longa. Portanto, se a taxa de divergência é mais é, é mais baixa, portanto, ou seja, o tempo, se eu tenho um valor mais baixo de taxa de divergência, eu vou passar mais tempo, o sistema vai passar mais tempo, a órbita não periódica, a órbita caótica, vai estar mais tempo a explorar um ciclo antes de divergir, se a taxa de divergência for mais baixa. Portanto, temos um tempo, aqui é o expoente máximo de Lyapunov, que explica esta taxa de divergência média. Portanto, se o expoente de Lyapunov for mais baixo, tiver um valor mais baixo, mais próximo de zero, sendo positivo, portanto, positivo significa que há esta divergência exponencial, sendo ele positivo, mas com valor mais baixo, significa que vai estar mais tempo a espelhar o ciclo. Se for positivo com um valor mais elevado, então ele vai mais rapidamente divergir e vai explorar os ciclos durante muito pouco tempo. Portanto, e aí tem uma trajetória mais aleatória ou menos aleatória, dependendo do valor do expoente Lyapunov. Portanto, basicamente, o expoente Lyapunov para mapas unidimensionais pode ser explicado da seguinte forma: portanto, um pequeno desvio nas condições iniciais cresce a uma taxa exponencial que depende da condição inicial. Podemos ter um expoente global ou um expoente diferente para diferentes condições iniciais, mas o desvio inicial cresce exponencialmente com o tempo. Essa taxa de crescimento exponencial basicamente pode ser calculada a partir do limite, calculando um limite, mas na prática utiliza-se uma estimação numérica do expoente utilizando algoritmos de aproximação do expoente. E basicamente, se o expoente for negativo, não temos dinâmica de caos. Se o expoente for superior a zero, temos dinâmica de caos. Quanto mais próximo de zero, menos caótica é a dinâmica, porque ele vai estar mais tempo próximo dos ciclos. Portanto, é mais regular e é mais previsível. Se afastar mais de zero, quanto maior for o expoente, mais rapidamente ele vai divergir e menos tempo ele vai estar a espelhar os ciclos. Basicamente, aqui temos o exemplo dos expoentes de Lyapunov. Na prática, utiliza-se uma estimação numérica do expoente utilizando algoritmos de aproximação do expoente. Aqui temos um exemplo em Python para o mapa logístico, para o diagrama de bifurcações do mapa logístico, que já tínhamos visto em webinars anteriores. Como podemos ver, quando há uma bifurcação, sempre que há uma bifurcação, o expoente toca aqui no zero, mas o expoente é negativo quando nós temos ciclos. E sempre que há aqui uma bifurcação, ele vai aqui tocar no zero e depois continua aqui negativo porque continuamos a ter ciclos. Mas há um ponto a partir do qual começam a surgir expoentes positivos. Ora, esses expoentes positivos correspondem às regiões de caos. Dentro das regiões de caos, sempre que o expoente desce abaixo de zero, significa que nós temos ali uma janela periódica nas regiões de caos. As regiões de caos são estas regiões de pontilhado, portanto, e temos aqui o valor da taxa de crescimento do mapa logístico, portanto, do parâmetro. E aqui flutuam, portanto, temos aqui regiões de caos e regiões e aqui não é x0, é xt, portanto, é uma correção que tem de ser feita no software Python. Aqui temos num outro software, a correção o mapa está correto, portanto, a correção é no label do eixo do gráfico. Aqui temos os expoentes máximos de Lyapunov num outro programa, que é o INF Chaos, e podemos ver aqui,
portanto, que as regiões de expoentes negativos, regiões em que há bifurcações, por exemplo, aqui houve uma bifurcação entre atratores regulares, portanto, entre atratores cíclicos. Aqui passou de um ciclo para outro ciclo. Mas aqui temos regiões acima de zero, acima da linha vermelha, que é a linha de zero, temos regiões de valores, temos regiões de caos, portanto, e volta a cair abaixo de zero, são janelas periódicas dentro de regiões de caos, ou seja, para aquele valor do parâmetro tínhamos caos, mas se aumentarmos um bocadinho o valor do parâmetro, e ele passa, perdão, para uma região, para uma dinâmica periódica, portanto. Temos aqui um exemplo do diagrama de bifurcações junto com o diagrama de expoentes de Lyapunov. Portanto, precisamente onde há uma bifurcação ali, havia um ciclo de período 2 antes, nesta região, portanto, para 3.4 nós tínhamos um ciclo de período 2 e tínhamos um expoente negativo. Ora, se o expoente é negativo, a dinâmica vai ser regular. Agora, o que é que acontece? Há aqui uma bifurcação e o expoente vai subindo até que toca no zero e depois passa há uma mudança de estabilidade. Aquele ciclo de período 2 tornou-se instável e passámos a ter um ciclo de período 4 estável. Ora, aqui o expoente fica negativo. Quanto mais negativo, mais a órbita, mais estável é a órbita. Portanto, o que é que acontece? Pois temos aqui as regiões de caos. Portanto, e nessas regiões de caos o expoente é positivo. Aqui temos um exemplo de uma janela periódica, exatamente para o mapa logístico. Primeiro tínhamos uma região de caos, e nessa região de caos o expoente de Lyapunov é positivo, o que significa que há o tal efeito de divergência exponencial, pequenos desvios na condição inicial são amplificados ao longo do tempo, mas depois, quando temos aqui isto não é o tempo, portanto, isto não é ao longo do tempo, no eixo horizontal, são parâmetros dinâmicos, portanto, ou seja, é para o valor do parâmetro de 3.827, a dinâmica é de caos e o expoente correspondente é negativo. Agora, se aumentarmos o valor do parâmetro para valores maiores do parâmetro, há aqui uma janela periódica, há aqui uma zona em que temos uma dinâmica de cíclica e vemos o expoente a passar de positivo aqui para negativo, se for calculado para uma condição inicial que comece para esse valor do parâmetro. E na vertical, no gráfico, no diagrama de bifurcações, temos a nossa variável dinâmica, o x ao longo do tempo, na vertical, que está a flutuar entre aquele intervalo e que, no caso, por exemplo, para 3.832, temos uma dinâmica de período 3, porque temos 3 ramos no nosso diagrama de bifurcações. Há ali uma bifurcação já agora e depois passamos a ter uma outra dinâmica periódica aqui. Dentro da própria janela periódica ocorre ali uma bifurcação, mas, por exemplo, para 3.832 temos uma dinâmica periódica de período 3 com 3 ramos. Mas antes desse valor, para 3.827, para R igual a 3.827, no mapa logístico, tínhamos uma dinâmica de caos e um expoente linear por 9 correspondente negativo. Negativo positivo. Portanto, aqui tínhamos dinâmica de caos, 3.827, dinâmica de caos e expoente do IAP9 positivo, expoente máximo do IAP9 positivo. E no caso de 3.832 já temos uma dinâmica periódica de período 13 e o expoente do IAP9 é negativo. Portanto, como se pode ver, portanto, aqui o expoente do IAP9 permite-nos distinguir entre caos, é uma das grandes assinaturas de caos, por isso entre caos e dinâmicas que não são caóticas. Por isso, na prática, um dos grandes pontos que se tenta é conseguir métodos empíricos de estimação de expoentes de Lyapunov para testar se em dados reais se existe caos ou não. Esse é um dos grandes indicadores. Portanto, é estimar o expoente, e há métodos empíricos para estimação de expoente de Lyapunov a partir de dados com ruído mesmo, e tentar identificar se existe ali alguma dinâmica de caos determinístico também subjacente, ou seja, se desligássemos o ruído, continuaríamos a ter caos, por exemplo. Portanto, tenta-se identificar a presença de caos em dados reais, tentando estimar esses expoentes de LiAP9, e se houver expoentes de LiAP9 positivos, portanto, podemos identificar que a possibilidade de existência de caos. Ora, é um dos indicadores de caos.
Por hoje ficamos, portanto, percorremos a abordagem topológica para o caos. A próxima sessão vamos ver os atratores caóticos, nomeadamente o conceito de atrator estranho, é mesmo um termo técnico, atrator estranho, que tem uma estrutura fractal, portanto vamos rever a geometria fractal, alguns conceitos de geometria fractal, os atratores estranhos e depois isso termina a parte da introdução de pontos fundamentais em torno de caos determinístico. Isso não significa que mais adiante não voltaremos ao caos determinístico, mas depois vamos introduzir o caos estocástico, ou seja, caos com ruído. E vamos ver diferentes fenómenos, incluindo ordem induzida por ruído e caos induzido por ruído. Portanto, e como é que a dinâmica caótica responde ao ruído. Mas por hoje ficamos, portanto, e então até à próxima em que vamos ver os atratores, o conceito de atrator estranho.